Oi, eu sou o professor Marco Aurélio e agora vamos falar sobre resistência ômica e também, por que não, resistência não ômica. O que significa uma resistência elétrica ômica? Significa que o valor de sua resistência não depende do ponto de operação. O que é ponto de operação? Ponto de operação significa o valor da tensão e da corrente aplicados. E por que a gente fala que isso daí é um ponto? Porque no gráfico V versus I, tensão por corrente, nós temos um sistema cartesiano bidimensional. Então isso daí forma um plano. Então esse plano é formado por pontos. Então a reta, a linha que representa o comportamento do nosso material, do nosso elemento, seria a característica do nosso dispositivo. Uma reta de carga, por exemplo, né? E cada ponto dessa linha é um ponto de operação do nosso dispositivo. No caso aqui estamos falando de resistências. Então, o que significa a resistência não depender do ponto de operação? Significa que para qualquer valor de tensão ou corrente que eu aplico ou meço no meu dispositivo, a divisão V sobre I vai sempre me dar o mesmo valor, que é o valor da resistência. Ou a divisão I sobre V, I por V, vai sempre me dar um valor constante, o valor da condutância. Então essa é a característica de uma resistência ômica, ou uma condutância ômica. E em outras palavras, isso significa que essa linha de carga, vamos dizer assim, essa curva de carga é uma linha reta, é uma função do primeiro grau. Em outras palavras, o ângulo de inclinação, a tangente do ângulo ali, é constante para qualquer ponto. Sendo uma linha, qualquer ponto que eu pego, o ângulo de inclinação vai ser o mesmo. Tá? Esse ângulo, inclusive, dá para a gente, a tangente desse ângulo dá para a gente a própria condutância. Né? Nós vimos isso nos outros filmes. Então, seria um elemento, um dispositivo fácil de analisar, de estudar e calcular valores. Por que isso facilita no cálculo de valores? Porque o valor pontual, o valor em cada ponto da resistência dá o próprio valor médio da resistência. Então, para determinar o valor da resistência, basta apenas eu obter o valor da tensão e da corrente em dois pontos diferentes. E aí eu obtenho um triângulo retângulo, triângulo pitagórico, e aí pelo teorema de Pitágoras eu determino a hipotenusa ali, ou por seno, cosseno, eu posso achar o valor do ângulo ali, que vai me dar, cuja tangente vai me dar a condutância, e o inverso da tangente vai me dar a resistência. Essa é a forma mais segura de se calcular o valor de uma resistência a partir de medições. E uma resistência não ômica. Uma resistência não ômica é aquela cuja linha de carga, cuja curva de carga não é uma linha reta, não é uma função do primeiro grau. Isso significa que a inclinação varia de acordo com um ponto de operação. Desta forma, você não pode determinar o valor dessa resistência ou da condutância por meio de um triângulo. Tá? O triângulo daria apenas o valor médio dessa resistência, mas não o valor ponto a ponto. Então, esse valor da resistência tem que ser dado para cada ponto. Para cada relação VI, você vai ter uma resistência e uma condutância diferentes. Então, é um dispositivo mais difícil de ser analisado. Também nós podemos analisar uma resistência ômica e não ômica a partir da resistividade ou condutividade. Numa resistência ômica, o valor da resistência
depende apenas, perdão, o valor da resistividade depende apenas do material, não é função da tensão ou da corrente. Uma resistência não ômica, o valor da resistividade varia de acordo com a tensão aplicada ou a corrente aplicada. Isso faz sentido porque, levando-se em conta que a resistência muda com a tensão e com a corrente, e as dimensões não mudam, então, pela segunda lei de Ohm, o que vai poder mudar aí somente é a resistividade ou a condutividade. Então, a resistividade e a condutividade não são valores constantes. Não é um valor que você pode manter como fixo, por exemplo. A resistividade e a condutividade são função da tensão e da corrente. Para cada tensão ou corrente aplicados, você vai ter um valor diferente de resistividade ou condutividade. E esse valor pode aumentar ou diminuir dependendo do material. Existem materiais para os quais você aumentando a tensão à corrente, a resistividade aumenta. Tem outros materiais que a resistividade diminui. Isso depende de cada material. E isso dificulta bastante a análise, os cálculos. Por exemplo, uma lâmpada incandescente é uma resistência. Só que ela pode se comportar como uma resistência não ômica, quando alguma coisa interfere na física do material, na física do transporte de cargas elétricas no filamento ali, de tungstênio, por exemplo. A lâmpada, o filamento da lâmpada incandescente vai se comportar como uma resistência ômica enquanto não emitir luz. Se você aplicar uma tensão bem fraquinha e o filamento parecer apagado, não emitir luz, então você não tem essa emissão termiônica aí, então o transporte vai ocorrer da forma normal, como em qualquer outro metal. Então a sua resistência é praticamente ômica. No momento em que passa a emitir luz, aí o transporte se torna diferente, porque você tem emissão de elétrons na forma de fótons, isso daí vai interferir no transporte. Então a resistência deixa de ser ômica. Por quê? Por uma tensão mais alta você vai ter uma resistência diferente, a resistividade vai ser diferente. Então isso dificulta muito nos cálculos. Você mede a resistência com a lâmpada apagada, vai dar um valor. Aí você acende a lâmpada, mede a tensão, a corrente, faz a divisão, vai dar um outro valor de tensão. Então é preciso estar atento a isso. Claro que na realidade nenhum material é 100% ômico, mas nós consideramos ômicos aqueles materiais em que aproximadamente dá para se considerar um efeito linear entre tensão e corrente. E também mesmo os materiais ômicos, considerados ômicos, eles têm os limites. Porque uma resistência ômica, por exemplo, se você aplicar uma tensão, uma corrente muito alta, você pode queimar o material, derreter o material. Aí ele vai se comportar de uma forma diferente. Então, a definição sobre ser ômico ou não ser ômico envolve limites também, que devem ser respeitados. Se você extrapolar esses limites, aí o seu material deixará de ser ômico. Tá ok? Então, deu para pegar a ideia então, sobre o que é uma resistência ômica e não ômica? Tá ok, então, muito obrigado.